velocidade ao dirigir em pista molhada para chegar bem. Sem correr o risco de ir para o além. Olá, bom dia! Quinta-feira, 27 de junho, no UESB Notícias, primeira edição, e estes são os destaques de hoje. Nesta edição, uma reportagem traz os detalhes das principais mudanças previstas para a Avenida Frei Benjamin. Você confere também os últimos dados da cesta básica na região. E ainda, sabe como funciona o trabalho das comissões da Câmara de Vereadores? Então acompanhe agora estas e outras informações no UESB Notícias, primeira edição. Foi identificado como Edivan Pereira, o cadeirante encontrado morto com corpo carbonizado na manhã de hoje no bairro Primavera, em Vitória da Conquista, na rua Primavera, dentro de uma residência. Uma equipe do SAMU 92 foi acionada e constatou o óbito. Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, não havia sinais de arrombamento na casa e a causa da morte está sendo investigada. O corpo foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. E a Prefeitura Municipal está realizando estudos para modificar o trânsito na Avenida Frei Benjamin. Confira mais detalhes na reportagem. A Avenida Frei Benjamin é um tradicional ponto de encontro e de serviços para os conquistenses. Aqui é possível observar bares, restaurantes, farmácias, clínicas, uma importância que transcende o comércio e o lazer. Atinge também o trânsito, já que ela é uma via de ligação entre os vários bairros da cidade, como os bairros Brasil e o Patagônia, por exemplo. O trânsito. Por esse ponto em particular, a Prefeitura está realizando estudos para reorganizá-la. Então, nos próximos meses, com o estudo que está sendo teremos sabe, o apontar a Frei Benjamin virar mão única, se não virar mão única, de que forma nós iremos acomodar uma ciclovia naquela região, porque o ciclista ele merece o espaço no trânsito. Nesse processo de planejamento e estudos, quem utiliza a via com frequência tem muitas dúvidas ou discordâncias sobre o projeto. Eles falaram que está fazendo um estudo para ver se a necessidade da via, mas eu acho assim, qual das avenidas aqui eles vai colocar para ser a mão no sentido oposto, né? Ao meu ver, não é viável uma mão única, não. O correto, ao meu ver, como motorista, seria as duas mãos funcionando aqui nessa via. A medida pode afetar a grande rede de comércio e serviços existentes na avenida. Esse empresário não se incomoda com o estudo, mas considera que o resultado desse projeto não pode ser prejudicial para ninguém. A gente tem que observar que a cidade vem crescendo, né? Muito, e o fluxo de veículos vem aumentando gradativamente com o crescimento do município. Se for para beneficiar, a gente tem que apoiar, né? Recentemente nós mostramos aqui no UESB Notícias, primeira edição, a situação da Rua M, no bairro Morada Real, que é um dos corredores de ônibus da localidade. Nossa equipe de reportagem foi conferir de perto a situação e conversar com os moradores. Moradores do loteamento Morada Real, em Vitória da Conquista, reclamam da falta de infraestrutura no corredor de ônibus da localidade. Eles disseram que a Rua M foi a única que não recebeu pavimentação e, por isso, vem causando grandes transtornos, principalmente quando chove. A rua tá feia demais. A gente não está podendo nem sair de casa por causa disso. É muita lama. Criança não pode navegar na rua, que é muita lama. É grande transtorno aqui pra gente, porque essa lama aí na porta, a máquina passou aqui, em vez de aterrar, fazer alguma coisa boa, deixou um buraco. E aí, quando chove, é lama. Quando esteia, é poeira. O muro está pintado de barro. Os ônibus precisam desviar a rota por causa dos buracos. De acordo com esse morador, os passageiros precisam se segurar dentro dos ônibus para evitar um acidente, pois balança bastante. A gente vai, enquanto vai tirar o dinheiro, a gente já está caindo, batendo nas catracas todo lado, porque é um balanço. Ele já sai embalado, ele já está com raiva de mandar buraqueiro e derruba a gente mesmo.
Na última segunda-feira, 3 ônibus da Cidade Verde e um carro de passeio atolaram aqui, nesse trecho da Rua M. A população pede imediatamente a solução desse problema. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura e até o fechamento dessa edição não obteve resposta. Os carros atolando, né? É bom fazer logo esse asfalto, né? Eles encaminhar logo, fazer o asfalto, é bom, fica tudo organizadinho, né? A linha do ônibus. Tem que ter melhoria, né? A gente mora no bairro, tem que ter uma melhoria no bairro, mas desse jeito assim, essa lagoa, essa lama, essa poeira, aí não tem condições, né? Olha, o Departamento de Jornalismo da TV UESB recebeu uma nota da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que decidiu se manifestar através de nota pela Secretaria de Mobilidade Urbana. E segundo a nota enviada à nossa redação, o município está estudando ali toda a situação da Rua M para ver quais as providências que podem ser tomadas na localidade. O Brasil possui 3 poderes: o executivo, que é exercido pelo presidente da República, governadores e prefeitos, o judiciário, que é composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representados por tribunais, entre eles o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o legislativo, que engloba senadores, deputados federais, deputados distritais e também estaduais, e no âmbito municipal, os vereadores. Na reportagem de Tiago Henrique, você confere as atribuições do Legislativo Municipal. Confira. Você conhece a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista? Sabe como ela funciona e o que ela faz? Conheço sim. Eu conheço, agora não faço uma vez por outra. Não. E as comissões da Câmara? Você sabe o que são? Mais ou menos. Tem umas coisas não, sei não. Eu acho que eles fazem as leis, né? Não tenho muita noção do papel dos vereadores, não tenho. O Legislativo é um dos 3 poderes presentes em um Estado democrático de direito. A Câmara de Vereadores é o órgão legislativo municipal. É ela que trabalha na formulação das leis municipais, na aprovação ou veto das ações que a Prefeitura deseja fazer. Além disso, cabe a ela fiscalizar as receitas e despesas do município. Os membros mais conhecidos de uma Câmara Municipal são os vereadores. O número de vereadores nas câmaras de cada município brasileiro é limitado por lei. Quanto maior o município, mais vereadores ele é permitido ter. Aqui em Vitória da Conquista, são 23 vereadores. Distribuídos em subgrupos, organizados por eixos temáticos, os vereadores compõem as comissões parlamentares, que se reúnem para debater e analisar projetos de lei e outros temas de interesse coletivo. O vereador professor Cori e a vereadora Viviane Sampaio falam da importância das comissões que eles presidem. A comissão da Câmara de Educação é composta por 3 membros, né? Tem a minha pessoa na condição de presidente, tem a vereadora Lúcia Rocha e o vereador Jorge Bezerra. Temos o papel de fiscalizar todos os atos do Executivo no que tange os investimentos voltados para toda a rede municipal de ensino. A Comissão de Saúde, né, da Câmara de Vereadores, ela tem um papel essencial, que é o de fiscalização, né, dos atos do Executivo, ou seja, como é cumprido, né, as políticas públicas no município de Vitória da Conquista. Todas as políticas públicas que envolvem o Sistema Único de Saúde, elas são fiscalizadas pela Comissão de Saúde. Toda a programação anual de saúde, todos os cumprimentos dos contratos, bem como a assistência que é prestada pela rede própria, que é a do município, ou a rede contratualizada pelo município de Vitória da Conquista. Eles ressaltam ainda a responsabilidade de cada um na condução das comissões. Então, nesse momento, o grande embate é na a Câmara, defendendo na condição de vereador, membro da comissão, os interesses da população. Não pode ser outro. Tendo a importância, né, da efetividade do Sistema Único Municipal para trazer benefício, né, para a população conquistense. E Conquista ainda cumpre um papel extremamente importante, que é um polo de saúde, que não atende apenas os munícipes, né, de Vitória da Conquista, como uma gama de municípios de toda a região. Aqui na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista funcionam 13 comissões permanentes e toda a população pode e deve participar das ações do Legislativo. A gente orienta toda a comunidade de Vitória da Conquista, da área urbana e rural, que podem procurar
a Comissão de Educação na Câmara, proceder suas denúncias, né, também reconhecer os trabalhos que são positivos na rede municipal e que a gente irá tomar todas as medidas cabíveis. Quando a própria população procura a comissão, a fonte ela já fica mais fácil de averiguação. Então é importante este contato e a comissão aqui ela representa, na verdade, né, o direito da saúde da população conquistense. Agora o tempo. A quinta-feira em Vitória da Conquista segue com poucas nuvens nesta tarde e também à noite. Apesar do céu limpo em boa parte do tempo, a temperatura mínima na cidade é de 12 graus e a máxima chega a 24. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Anagé. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. O sol aparece entre nuvens nesta tarde em Barra do Choça. Não deve chover hoje. A variação térmica fica entre 15 e 25 graus. Céu parcialmente nublado em Cordeiros. Não há previsão de chuva para hoje. Os termômetros variam entre 13 e 29 graus. Variação de nebulosidade nesta quinta-feira em Poções. A cidade registra a temperatura mínima de 16 e a máxima pode chegar a 26 graus. E depois do intervalo, vamos falar de nutrição no dia de conscientização do diabético. Agora são 11 horas e 57 minutos. Voltamos já. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB-FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Dá medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem, medo de não poder fazer tudo que a gente ainda quer fazer. Dá vontade de ficar quieto, da tristeza, dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de desistir, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir, de continuar. Dá vontade de ficar mais forte, dá vontade de falar: ei, eu tô aqui, sou eu não sou uma doença. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Faça exames preventivos, mantenha uma alimentação saudável e pratique atividades físicas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Diabetes é considerado uma doença crônica não transmissível que atinge mais de 13 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina. A Organização Mundial de Saúde trabalha no dado de 240 milhões de pacientes diabéticos no mundo. A projeção para 2025 é de 380 milhões. E hoje, dia 27 de junho, é o Dia Internacional do Diabético. E para falar mais a respeito do assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Jaqueline Kluge, ela que é da Coordenação de Vigilância Nutricional. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do UESB Notícias. Obrigada, eu que agradeço. Você faz parte do Dantes, não é isso? Isso, eu sou a coordenadora da Vigilância Nutricional, né, que é onde funciona o projeto Dantes, que é um projeto que trabalha com pacientes com doenças e agravos não transmissíveis, focado na sua ênfase com síndrome metabólica. Então, é isso que significa a sigla, né? Doenças e agravos não transmissíveis. Como é que funciona o atendimento do órgão? Então, hoje o projeto Dantes, ele funciona em 5 unidades básicas de saúde, né?
E nessas 5 unidades, os agentes comunitários de saúde eles identificam os pacientes, né, que já estão com síndrome metabólicas ou pacientes que estão com risco de estar entrando na síndrome metabólica, que são mais de 3 patologias, né, ou seja, são pacientes obesos, diabéticos, com dislipidemias, com outras complicações. Então, esses pacientes passam por uma triagem da equipe do projeto, que tem a nutricionista responsável em cada unidade de saúde e o educador físico. E também da anamnese, saber como está, se ele realmente se encaixa no projeto, e ele é acompanhado por esse projeto. Ok, como você disse, é feita essa triagem para saber se ele se encaixa. Mas existem casos, por exemplo, de pacientes diabéticos que eles não precisam ser atendidos pelo DANDES. Como é que é feita essa triagem? Porque tem pacientes que são diabéticos que eles somente têm a patologia, não têm ainda um quadro de síndrome metabólica com outros agravos. Então, esses pacientes a gente também tem, a nutricionista ela atende alguns casos da necessidade da unidade, o atendimento emergencial, que é os turnos que ela atende na unidade. Então, são casos que não são do projeto, mas que têm atendimento. Onde é que funciona o DANDES aqui em Vitória da Conquista? Hoje o DANDES ele está em 5 unidades básicas de saúde. Então, a gente tem na unidade do Hugo de Castro Lima, na unidade do João Melo, no Vila América, Panorama e Ademário. Porém, como são 7 unidades básicas de saúde, a gente já está com um projeto de ampliação para mais 2 unidades básicas de saúde para o segundo semestre, então ampliando, né, esse acesso ao projeto. Você falou essa questão de ampliação, né? Inclusive nós apresentamos aqui, antes da nossa entrevista, alguns dados sobre diabetes. Essa ampliação é por conta da necessidade do aumento do número de pacientes diabéticos aqui na região, que vocês já começaram a identificar? Com certeza, a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem lista de espera de pacientes, né? Então a gente precisa estar ampliando para realmente estar trabalhando esses pacientes com síndrome metabólica, claro que também trabalhando a promoção à saúde, porque síndrome metabólica já é quando o paciente já está com a complicação. Então, a gente precisa também estar ampliando a nossa promoção à saúde, estar tendo mais acesso à população realmente a essa promoção para estar evitando essa complicação que já é a síndrome metabólica. Quantos pacientes são atendidos atualmente? Os nossos pacientes, eles são de muita rotatividade, porque os pacientes, eles entram para o projeto e nosso objetivo principal é que esse paciente ele tenha uma autonomia, tenha o cuidado das suas escolhas e que ele saia realmente, que ele obtenha alta, né? Então, nossa intenção não é que o paciente fique por muito tempo no projeto. Então, hoje a gente atende em torno de 200 a 250 pacientes rotativos, porque os pacientes vão saindo, vão tendo a alta e outros pacientes vão entrando no projeto. É interessante isso, porque na realidade existe um tratamento, um acompanhamento, mas assim, a depender da resposta do paciente para esse tratamento, para esse acompanhamento, ele é, por assim dizer, liberado, recebe alta. Como é que é feito essa questão do tratamento, ou a que ponto, ou em que momento o paciente ele já é liberado, por exemplo? Nós temos a avaliação, né, de exames laboratoriais de 6 em 6 meses. Além disso, claro, todo o acompanhamento da nutricionista, da atividade física que é feito pelo educador físico 2 vezes na semana. E esse paciente tem a melhora, né, ou do uso da medicação, da diminuição do uso de pacientes insulino dependentes, ou a melhora do seu quadro em geral dos exames laboratoriais. Então, esse paciente ele já é considerado paciente de alta, porque ele não está mais com a patologia de síndrome metabólica, ele já não tem mais 3 patologias que levam a síndrome metabólica. Então, esse paciente ele recebe alta. Claro que a gente tem o cuidado também desse acompanhamento psicológico, de saber se realmente esse paciente vai seguir as orientações que teve no decorrer do grupo, para que ele esteja preparado realmente para a alta e que ele não retorne ao grupo, e sim siga com a melhor qualidade de vida, com mais saúde. Ok, Jaqueline, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias, primeira edição. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Olha, daqui a pouco a gente volta e falando de esportes aqui no UESB Notícias, primeira edição. Não saia daí. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas.
Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Ele já foi eleito 4 vezes o melhor da Bahia, inclusive é o melhor desse ano. Já foi campeão baiano na categoria veterano. Eu estou falando de Alexandre Trindade, que é judoca. Teve o primeiro contato aí com o esporte a partir dos 6 anos de idade, mas começou a encarar com mais seriedade a partir dos 10 anos. É isso, Alexandre, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do Web Notícias. Desde os 10 anos que a gente pratica o judô, né, nessa correria, tentando aprender com a filosofia, né, devagarzinho, mas graças a Deus tudo dando certo depois do retorno, porque eu tive uma pausa devido às atividades profissionais, agora retornando. Pode calar, tipo, assim, quanto que você levou para suas atividades profissionais? Uma média de 15 anos. Aí eu retornei já como veterano em 2013 e desde lá para cá, graças a Deus, tentando aos poucos melhorar, e em 2013 eu fui quinto colocado no Brasileiro, 2014 repeti a mesma coisa, já em 2015 eu tive a oportunidade de ser terceiro no Brasileiro e ser o melhor do ano, e de lá para cá são 4 anos seguidos como melhor do ano do estado da Bahia. Então foram 15 anos, né, longe do esporte. O que foi que te motivou a retornar para o judô? Olha, diversas coisas aconteceram na vida da gente, né? E aí vai percebendo que a gente foi se afastando de alguma coisa que nos fazia bem. E aí eu retornei com a coisa do intuito de fazer uma atividade física, aquela coisa toda. Com isso, acabei pegando gosto de novo pela competição, porque a categoria veteranos ela deu um crescimento muito grande. Tinha muitos atletas veteranos que não competiam mais no sênior, na idade olímpica. Então a gente começou a participar, fazer eventos, e aí a categoria veteranos pegou firme. Tanto é que temos o Campeonato Mundial de Veteranos, que será em Marrakech esse ano. Esse ano eu não vou poder ir devido ao meu curso, né, que eu faço, eu finalizo esse ano. Eu voltei a estudar também. Tudo nesse meio desse retorno aí, veio muita coisa diferente na minha vida. Então eu estou esperando até finalizar meu curso, eu faço Educação Física aqui na UESB. Então eu espero finalizar e o ano que vem fazer parte desse campeonato mundial. Ou seja, até o curso mesmo também direcionado a esse seu novo momento de vida, direcionado também ao judô. Eu sempre vivi nessa coisa da educação física, porque eu sou da época que a gente tinha educação física nas escolas, tinha os jogos escolares, né? E hoje eu sempre me envolvi. E minha esposa é professora de educação física, então essa coisa de estar convivência acabou com que a gente fizesse parte e seguiu, surgiu a oportunidade. Então a gente deu seguimento. Você pôde assim observar a evolução do judô ao longo desses anos? Você que voltou depois de 15 anos de parada, assim, como é que você avalia o judô hoje? Como faz essa comparação com o judô que quando você praticava no início assim, da sua carreira, por assim dizer? A diferença hoje é assim, em termos de profissionalização, né? No aspecto de você ir participar de um evento que você chegando lá, você vai sempre um dia antes para fazer pesagem, e depois disso você vai competir no outro dia, descansar. E naquela época, na minha época de infância, era muito amador, a gente viajava às vésperas das competições, pesava na hora da competição. Hoje há um diferencial. Em termos de filosofia, não mudou muita coisa. Dentro das academias, dentro dos clubes, há um trabalho da filosofia que é do Sensei Jigoro Kano. Mas no aspecto assim, de competição, houve uma alteração muito grande. Devido à mídia, hoje ser transmitido, algumas regras foram alteradas. Na minha época não havia, quando eu era moleque, não havia 2 kimonos, o kimono branco e o azul. Hoje já é utilizado exatamente pela transmissão da televisão, né, para melhor visualização do telespectador. Mas, assim, e algumas outras coisinhas, alguns outros detalhes que a gente, judoca, da era mais velha, percebeu muito e teve muita diferença. Mas a gente se adaptou e foi embora. Ok. Mais uma coisa que a gente gostaria de saber. Você vai participar de uma competição agora? Sem ser essa desse ano? Marrakech, né? Você não vai? Não vou, para o Mundial.
Mas eu tenho 2 competições que eu pretendo ir. Sim. O brasileiro, agora em julho, que vai ser em Natal, né? E no Pan-Americano e Sul-Americano, porque o ano passado eu tive a oportunidade de participar na Argentina e eu fui 3º colocado no Sul-Americano. 5º no Pan-Americano. Podia ter subido também no pódio no Pan-Americano. Mas o Papai do Céu achou que não era a hora. Olha, a gente observa que, a gente sabe que a vida de atleta é uma vida que tem que ter muita disciplina, tem que ter muita dedicação, mas essa disciplina, dedicação não são os maiores, como é que eu posso dizer, desafios. Empecilhos? Não. E a questão de patrocínio, de apoio? Muito difícil. Patrocínio e apoio são coisas bem diferentes. Por quê? Porque assim, eu sou um agraciado. Eu tenho alguns amigos, né? E alguns amigos que têm as empresas deles e que me ajudam, me apoiam. Ou seja, eu tenho um custo de uma viagem de 2, 3 mil reais, eu consigo parte dela. Eu falo para todo mundo, de milho em milho a gente faz uma espiga de milho, né? Então aos poucos a gente consegue um pouquinho com o outro e consegue bancar parte para poder essas viagens. Né? Mas, assim, boa parte a gente acaba bancando pelo amor, pelo esporte, e que não é fácil, porque você acaba tirando da família, a gente que é veterano, né? Tirando da família para poder ir. Mas, assim, eu tenho uma esposa que ela entende muito essa coisa, ela... Como eu disse, vou para agosto no Chile, Pan-Americano e Sul-Americano, e eu pretendo estar lá de novo esse ano. Quem está acompanhando agora o ESB Notícias gostaria de te apoiar ou de patrocinar, como é que deve fazer? Olha, meu telefone é o 98123-2160, né? O DDD 77. Eu fico aí aberto e agradecido à TV e quem quiser me ajudar, tá bom? Não é fácil, a despesa é alta, principalmente que nós estamos atravessando uma fase complicada do país. Ainda tivemos uma empresa aérea que acabou não funcionando mais, né, por eles problemas, e com isso as demais empresas que permaneceram triplicaram os valores das aéreas, e o custo dessas viagens para fora do estado cresceu muito. Alexandre, muito obrigada. Muito Sucesso para você nessas competições, para que você consiga esses apoiadores, patrocinadores. Eu agradeço muito a vocês da TV UESB, tá, por todo o apoio, que sempre tiveram com o esporte, né, desde que eu tive a oportunidade de estar sempre por aqui, todo mundo sempre me colaborou com a gente para poder ter visibilidade, tá? E que vocês continuem com essa mentalidade de ajudar a gente. Obrigada. Muito obrigado. Olha, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.